Olá, vamos meditar na Palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, a partir do verso 3, que diz: Ora, sabemos que temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. O apóstolo João, na sua carta, nos ensina, e a palavra de Deus está sempre dizendo para nós que evangelho é vida. Evangelho é escolher viver a vida de Deus. Na sua carta, João diz que aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Porque nós entendemos, conforme a palavra de Deus, que sem esta palavra, sem a palavra de Deus em nós, que é vida e que é viva, nós não podemos viver. Porque a Bíblia ela é o manual de Deus para nós. E nós somos aperfeiçoados no amor de Deus através da sua palavra. Nós aprendemos com Jesus e só podemos aprender com Ele seguindo os seus passos no que a palavra nos ensina. Não há como desassociar uma vida cristã ou a vida do cristão sem a palavra de Deus. Infelizmente, há muitas pessoas que querem viver um evangelho que não é o evangelho de Deus, que não é o evangelho da palavra de Deus, é o evangelho próprio, é o evangelho da religião, o evangelho que não tem a ver com amor, não tem a ver com seguir os passos de Jesus, seguir os mandamentos de Jesus. É o evangelho que anda distante da palavra de Deus. Esse não é o evangelho de Deus. O evangelho de Deus tem a ver com viver os passos de Jesus. João vai dizer para nós, na sua carta, no capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amar é viver o evangelho. Ele diz aqui no versículo 3, ora, sabemos que temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos do amor. Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Ou seja, aquele que não vive a palavra, aquele que não vive o evangelho, mas simplesmente fala que conhece, sem essa vivência, é mentiroso. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então não é filho de Deus. Somos chamados para vivermos o evangelho. Somos chamados para vivermos a palavra de Deus. A Bíblia é presente de Deus para nós, é o manual de Deus para nós. Nós somos criados por Deus. Deus sabe das nossas necessidades. E como o autor da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos deu da sua palavra. E é através dela que nós conhecemos a Deus. É impossível, se não for através da revelação do Verbo de Deus, que é Jesus, nós não podemos conhecer a Deus. E só podemos conhecer através da palavra. Deus tem nos chamado a cada dia para conhecer o seu evangelho. Seu evangelho verdadeiro, o evangelho apresentado em Cristo Jesus, que é o Senhor e Salvador da nossa vida. Para que nós possamos amar a Deus, conhecer a Deus, só através da palavra. Só através desse relacionamento profundo com Deus, daquilo que nos ensina na sua palavra, que é viva e eficaz. Que nós possamos entender isso. Somos chamados a vivermos o evangelho de Deus, o evangelho verdadeiro, e que seja
assim na nossa vida, que possamos entender isso. Deus tem nos convidado a viver esse evangelho. Aquele que ama, guarda os seus mandamentos. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso momento da graça. Eu sou o pastor Nélio Bonfim.